E aí eles perceberam que tinham matado Sísico. Aquele rapaz, o rei, que estava se casando naquele dia. Ao mesmo tempo, eles ouviram um grito de dor de mulher. Apenas Linceu viu. A princesa Clite veio correndo, se jogou em cima do corpo do marido, pegou a espada do marido e se matou em cima dele. Foi uma cena horrível. Foi uma cena triste, foi uma cena horrível. Os argonautas desceram gritando: não ataquem mais, somos nós, somos os argonautas. E os Doliones pararam de atacar também. E aí ficou aquele clima pesado, né? Ficou aquele clima denso, pesado dos argonautas, tristes demais. Os Doliones não tiveram nem palavras, por um acaso, eles não reconheceram, ninguém se reconheceu, e foi uma tragédia tão grande, era uma dor tão grande que todo mundo estava sentindo, que eles nem quiseram muita conversa, e foi só o tempo dos argonautas consertarem o que a tempestade quebrou no barco e voltarem para dentro do barco, enquanto os Doliones foram cumprir os rituais fúnebres para enterrar o rei e a rainha, recentes rei e rainha. E os argonautas, entre si, torturados pela culpa, né? Hércules mais do que ninguém. E aí eles falaram: precisamos cumprir os rituais fúnebres também, mas não podemos ficar aqui, porque os funerais também duravam 3 dias, assim como as festas. Os funerais, na verdade, eles eram, na época antes da geometria, antes de se descobrirem a geometria, existe uma época que é determinada por esse momento. Os funerais de reis e heróis da Grécia, eles eram verdadeiras festas mesmo, em honra ao morto. Eles faziam a pira, né? Eles untavam as toras de madeira com óleo perfumado, eles acendiam, colocavam as moedas para o Caronte no olho do defunto, e ao mesmo tempo eles faziam jogos fúnebres, que eram competições, e também faziam sacrifícios de animais. Eles matavam os animais e o animal morto era uma oferenda aos deuses, o sangue ia para a terra para fertilizar a terra, e a carne eles comiam e a pele eles usavam. Como entre nós a macumba, muito parecido. Só que os argonautas eles não podiam ficar. E aí eles falaram: nós vamos cumprir os rituais fúnebres continuando na nossa jornada no barco. Mas como nós vamos fazer isso? Eles pensaram e um deles deu a ideia: eu já sei, nós vamos nos dividir. Uma equipe vai de um lado do barco, a outra equipe do outro, e a equipe que cansar primeiro é a perdedora, a outra equipe vence. E aí nós vamos dividindo até que fique um só remando. Esse será o vencedor dos jogos fúnebres. E assim eles homenageavam os mortos. E eles foram remando, até que só ficaram Hércules e Jasão de um lado e os Dioscuros do outro. Dioscuros, Dios, é o prefixo grego para Deus, era Zeus. Óscuros, filhos, meninos, os meninos de Zeus, os filhos meninos de Zeus. Era Castor e Pólux. Eles continuaram remando, até que eles perceberam que o barco já não estava mais em linha reta. O barco ele estava começando a fazer círculos, ou seja, os Dioscuros estavam remando com menos força do que Jasão e Hércules. Então os Dioscuros saíram e ficou Jasão de um lado e Hércules do outro. E aí os dois
remando, 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 até que mais uma vez o barco começa a fazer círculo. Hércules havia vencido, mas ele não parava. Ele estava enlouquecido, remando, remando, remando. E Tífis lá com a maior dificuldade de manter o barco reto, mas o barco fazendo círculo, né? Só um remando do lado. E todos assim, olhando, porque viram que ele estava vivenciando uma catarse ali, né? E ele já suando em bicas e remando, 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 até que de repente o remo quebra. Ele teria continuado se o remo não tivesse quebrado, mas o remo quebrou e ele deu um berro. Chefes! Pare na próxima terra! Precisamos de madeira para fazer o remo. Eles foram remando até encontrar terra firme e aportaram. Hércules e Polifeno foram procurar madeira. Ilas foi buscar água, ainda tinha água no navio, mas ele foi encher os poucos cântaros que eles tinham bebido, né, por conta da competição e tal, tinham suado, tinham precisado beber água. E os outros foram se refrescar, foram se banhar em fontes, mas Ilas continuou indo mais profundo porque as fontes em que eles estavam se banhando eram muito rasas, então não dava para colocar o cântaro. Ilas continuou andando, procurando uma fonte em que ele pudesse mergulhar os recipientes de água. Acontece que quando Hércules e Polifeno estavam procurando madeira, de repente aparece o próprio Mercúrio, o deus, ali, na frente deles. E eles tomam um susto e ficam olhando boquiabertos um tempo assim, sem dizer nada. E aí, Hermes, Mercúrio, fala: saudações, argonautas. Sou Hermes, sou Mercúrio, filho de Júpiter. Venho porque vocês têm uma missão ordenada pelos deuses. Polifeno, é vontade de Zeus que você não retorne ao ar. É vontade de Zeus que você siga, espere anoitecer e siga na direção da constelação de Crio. Ali você vai encontrar uma baía. Faça um porto e ao redor desse porto funde uma cidade que deve ter o mesmo nome da constelação. Então, chame as pessoas do povoado ao redor para viver nessa cidade, onde você será o rei. Hércules. Aí o babado é mais, né? Hércules, meu meio-irmão. Hércules já olha para ele. Sim, você é meu meio-irmão, filho de Zeus. Mas eu sempre me conheci como filho de Anfitrion e Alquimena. Eu sei, mas você é filho de Zeus e Alquimena. E Zeus tem acompanhado o seu sofrimento. Você não matou os seus filhos e a sua esposa. Na verdade, foi a loucura que a deusa Juno, acometida de ciúmes, enviou para sua cabeça que o fez fazer isso. Mas nada que lhe digam tirará esse peso do seu coração. Portanto, você deve retornar à Grécia. Você também não vai voltar para o ar. Você deve retornar à Grécia, onde você cumprirá trabalhos que te farão se redimir e continuar sem esse peso no coração. Hércules ficou olhando, né, confuso, já não sabia mais o que pensar, era muita informação ao mesmo tempo. E aí, quando ele olhou de novo o que ele ia falar, Mercúrio já tinha ido embora.